vim falar sobre um assunto que muita gente pediu. Sobre o meu relacionamento. Em contar como tudo aconteceu, como a gente se conheceu, como eu vim parar em Florianópolis, né? Isso daí acho que é a dúvida de todo mundo. Como que uma paulista, crescida em Minas Gerais, veio parar em Florianópolis. Sim, meus amados, eu vim pra casar. E eu vou contar pra vocês como tudo começou. Eu e o Matheus, a gente só tinha uma amiga em comum quando a gente se conheceu. Por algum motivo eu apareci no Explorar pra ele, chamei a atenção dele e ele resolveu me seguir. Eu namorava na época, isso foi em 2016, mas eu tava vivendo um relacionamento completamente fracassado. E a gente trocou alguns likes, mas não passou disso. Depois de algumas semanas, a gente trocou like de novo e ele me mandou uma mensagem, mas uma mensagem assim, sem desrespeito nenhum, só me elogiando, falando que eu era muito bonita. E eu respondi, falei que eu achava ele muito bonito também, gente. Eu olhava pra aquele homem ali e falava, meu Deus do céu, gente, o que é isso? Ele é a cara do James Franco. Eu falo isso pra ele até hoje, tipo, a primeira vez que eu vi uma foto dele, eu falei, gente do céu, James Franco brasileiro. Que isso? Me apaixonei, né, de cara. Enfim. Passado isso, alguns dias depois, o meu relacionamento que eu estava vivendo naquela época acabou e a gente começou a conversar mais a fundo. Olha, gente, vou falar pra vocês, foi questão de, 15 dias pra eu me ver assim completamente apaixonada por uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida pessoalmente. Eu não acreditava que eu tava vivendo aquilo, sabe? A gente se falava, tipo, o dia inteiro, toda hora. Minha amiga, que na época trabalhava comigo, a Carol, ela não aguentava mais que eu só falava daquele homem. E eu acabei achando uma passagem barata e resolvi vir conhecer ele. Sim. Não façam isso. Não façam uma loucura dessa, gente. Eu tive muita sorte, mas podia ter dado uma merda muito grande. Falei pra minha mãe que eu estava viajando ao trabalho, porque ela nunca, jamais deixaria eu sair do meu estado, né, do conforto da casa da minha mãe, pra ir conhecer sei lá quem, né, uma pessoa que a gente não sabia nada direito da vida dele. Mas eu arrisquei. Eu ia chegar na sexta noite, 6 horas da tarde, e viria embora na segunda de manhã. Então ele conseguiu pegar uma casa emprestada na praia pra gente ficar mais à vontade. Só ficou eu e ele, passamos o final de semana nessa casa. E foi assim, gente, perfeito. Sério, na primeira noite que eu passei com ele, eu já falei, cara, quero casar com esse homem. E detalhe que ele é 5 anos mais novo que eu, né, gente? Sim, eu tenho problema com homens mais novos. Isso é só um detalhe. E naquele mesmo final de semana a gente, percebeu que a gente se gostava muito, real, e que a gente ia precisar fazer alguma coisa pra gente ficar junto, a gente ia ter que dar um jeito de se ver. E a gente passou esse final de semana perfeito, e eu voltei pra São Paulo. E aí veio a tristeza, né? Só que, no dia que eu cheguei em São Paulo, a gente já gritando os miolos pra saber como que a gente ia se ver de novo. E aí a gente decidiu que a gente ia se ver pelo menos uma vez no mês. O meu trabalho, graças a Deus, me concedia um final de semana por mês, pelo menos. E ele também, como ele sempre trabalhou informal, pra ele era mais fácil quando ele precisasse ir lá. E assim foi. Eu fui em setembro, passei um final de semana. Ele foi em outubro, passou um final de semana. Em outubro, ele me pediu em namoro quando ele passou... Um final de semana não, ele passou uma semana, porque ele perdeu o voo e acabou ficando mais tempo do que a gente imaginava. E assim foi. A gente começou a namorar nessa viagem dele pra São Paulo. E em novembro eu voltei, passei um final de semana. E cada vez que a gente se via, a gente ficava mais apaixonados. E em novembro a gente decidiu, não, tá. Quem vai morar onde? Quem vai se mudar pra qual lugar? E eu decidi que eu já queria sair de São Paulo, eu já não aguentava mais a vida que eu levava. Era muita coisa acontecendo. Isso eu quero contar em um outro vídeo, eu quero passar pra vocês tudo que aconteceu em 2015, 2016 na minha vida.
Mas eu decidi que eu precisava sair de São Paulo e eu ia aproveitar essa oportunidade para tentar minha vida em Florianópolis. E foi a melhor escolha que eu fiz. Eu acabei fazendo um acordo no meu trabalho e em janeiro eu vim para Florianópolis para ficar. E tô aqui até hoje, né? Gente, a gente namorou 4 meses à distância e se casou. A gente não se conhecia absolutamente nada. A gente se conheceu assim na marra, sabe? O que a paixão não faz, né, meus amigos? Mas foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. No mesmo ano que eu me mudei pra cá, eu engravidei. Isso eu também preciso contar como foi. Foi um processo. Não foi planejado, mas foi muito amada e ela é muito amada hoje. E é isso. O meu relacionamento foi isso. Foram 4 meses de namoro à distância. E estamos há 3 anos e alguns meses casados. Casados assim, né? Juntado, né? Porque eu não casei ainda não. Tem aliança nesse dedinho aqui não, só tem aqui. Então, a gente mora junto há 3 anos e meio. Em janeiro vai fazer 4 anos. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. A gente já passou por altos e baixos juntos. A gente já passou por diversas crises, como todo casal. A gente não é um casal perfeito. Estamos longe de passar perto de um casal perfeito. A gente não é um casal perfeito. Mas a nossa história é bem interessante por isso. Porque eu arrisquei tudo. E tá valendo a pena, sabe? É um cara que vale a pena. E eu tenho um James Franco brasileiro só pra mim, queridos. E, gente, só pra reforçar. O namoro que eu vivi antes de conhecer o Matheus, na época em que eu comecei a trocar os likes e comecei a conversar com o Matheus, a gente já tava passando por uma crise já há muitos meses. Na verdade, assim, né? Era um namoro que a gente namorou só 5 meses. Mas a gente passou 2 meses bem e 3 meses não tão bem assim. Então, a gente já tava num período bem desgastante do nosso relacionamento. A gente não dava certo, não adiantava. E no final eu descobri que ele me traía com a minha amiga. Então, sabe, eu fiz bem em responder ao Matheus, fiz bem em trocar esses likes mesmo. E é isso, galera.